Vambora! Vamos lá, sexta-feira. Vamos aí nos preparar pro final de semana, né? Final de semana vai ter muita coisa saindo no canal, viu? Vai ter muito jogo do Eurobasket, vai ter semifinal de Americup. Muita coisa, cara. Muita coisa vai sair. Vai ter tier list saindo nesse final de semana também. Vai ter react, então vai ser um final de semana de muito trabalho, né? E aí, para nos prepararmos pro final de semana, vamos aqui para essa sexta-feira, né? Vamos terminar de ganhar a sexta-feira, falar sobre a rodada de hoje do Eurobasket, terceiro dia de competição. Tivemos alguns joguinhos interessantes. Tivemos mais uma grande atuação individual no Eurobasket. Ontem tivemos o Luka jogando pra caralho, tivemos o Yannis também jogando muito. E hoje foi dia de Lauri Markkanen. O homem jogou bola, jogou o esporte, praticou o esporte, né? Então, falar sobre a atuação dele, falar sobre a vitória da Sérvia, sobre a vitória da Alemanha, sobre a vitória da Turquia com mais um show de Alperen Şengün. E é isso, né? Basicamente, vamos falar somente sobre a rodada do Eurobasket. Não tem nada pra falar sobre a NBA, né? A NBA segue passando por uma escassez absurda de pautas, né? Então, falar sobre o Eurobasket, é isso. É isso! Coisa linda, ó. Vamos aqui então já começar essa bagaça. Antes só peço encarecidamente, né, para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito. Pra galera aí que estava acompanhando a live, né, agora há pouco, né, eu tava em live jogando pela primeira vez o 2K26, tive acesso antecipado, muito bacana a live, obrigado a todo mundo que colou, então fica aí meu agradecimento. E se por acaso você não acompanhou a live, dá uma olhadinha porque o VOD já está disponível para todos vocês, tá bom? Você que fica enchendo meu saco para fazer live, espero que você tenha assistido, né? Porque aí é sacanagem, né? Você enche meu saco para ter live e quando tem você não assiste, aí é muito complicado. Mas se por acaso você foi um mau caráter e perdeu a live, o VOD está disponível, só assistir. Mas assiste depois do Switch TV Show, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai sair do vídeo agora, porque aí... sacanagem. Aí você estraga a retenção aqui do canal. É muito complicado. Enfim. Avisos dados, né? Vamos aqui começar então o programa de hoje, edição de sexta-feira. Falar sobre a rodada de hoje do Eurobasket, né? Dar uma passada pelos 6 jogos, né? Tivemos 6 jogos aí nessa sexta. Passar por cada um deles. E é isso, né? E é isso. Sem mais delongas, vamos começar. Roda a vinhetinha e vambora. Beleza então, pessoal. Vamos aqui começar os trabalhos falando sobre o primeiro jogo do dia, que foi o embate entre a Alemanha, que venceu bem na estreia, né? Passou o carro, a verdade é essa, contra a Suécia, que na estreia fez um jogo duro contra a Finlândia, um jogo difícil, o que não foi o caso de hoje, né? Hoje a Suécia não conseguiu ameaçar a seleção alemã, a Alemanha venceu tranquilinha por 105-83, mais um jogo muito dominante da atual campeã mundial, né? A Alemanha, aos poucos, vai engrenando. No primeiro jogo, apesar de ter vencido de forma fácil, a gente viu uma Alemanha, né, começando o jogo meio sonolenta, meio desencaixada, mas aí no segundo tempo o time já deu uma encaixada boa. Hoje, logo de cara, a Alemanha já, né, mostrou um basquete bem encaixadinho. O time tá com um treinador novo, né? Então é normal essas derrapadinhas, né, aqui ou ali.
derrapadinhas táticas, né? Porque em termos de controle de jogo, em nenhum momento a Alemanha perdeu o controle de jogo. Mas algumas jogadinhas, no primeiro jogo pelo menos, né? No primeiro tempo do primeiro jogo, não rolaram com tanta fluidez. Mas como eu disse, no segundo tempo melhorou. E hoje, logo de cara, a Alemanha super senhora da partida. Fez um primeiro tempo muito forte, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, forçando turnover, pegando rebote. Schroeder e Franz Wagner imparáveis, assim como foram também no primeiro jogo. E aí, foi pro intervalo vencendo por muito, e no segundo tempo só confirmou o resultado. Segunda vitória da Alemanha no grupo, a Alemanha caminhando aí, né, para garantir a liderança. Schroeder e Franz Wagner novamente foram os destaques da Alemanha. Franz Wagner 21 pontos, Schroeder 23, com 7 assistências, jogando muito bem. Outro que merece destaque é o Maodolo. Maodolo, 13 pontos vindo do banco, 5 rebotes, 5 assistências, atuação muito boa. Perfeito nos arremessos de quadra, matou 3 de 3, 2 bolas de 2 pontos também. Atuação muito forte do Maodolo. Daniel Theis, 11 pontos em 13 minutos. Ele acabou sentindo ali durante o jogo. Então, tanto que no segundo tempo ele ficou quase que o tempo inteiro na bicicletinha, né? Então, Daniel Theis acabou sendo poupado. Isaac Bonga, que sentiu no primeiro jogo, jogou esse jogo tranquilo, 21 minutinhos ali, marcou seus 9 pontos. Os irmãos da Silva, né? Jogaram bem. Oscar da Silva, 6 pontinhos com 2 rebotes. Tristan da Silva, 7 pontos com 6 rebotes. Tristan da Silva fazendo aí um início de competição bem sólido. É a primeira vez que ele joga o Eurobasket, então muito legal ver o menino já começando bem. Quem hoje não foi tão bem como foi no primeiro jogo foi o Andreas Obst, né? O Obst fez um primeiro jogo muito forte, especialmente no segundo tempo, né? O segundo tempo do Obst foi absurdo. Hoje não foi tão absurdo assim. Mas, ainda assim, matou 2 bolinhas de 3, contribuiu na defesa, terminou com plus-minus positivo, né? Então, mano, atuação dominante, vitória dominante, como já era esperado, né? Sobre a Suécia, não tem muito o que elogiar, foi um jogo onde foi totalmente dominada. Né, Pantzar veio para 18 pontos, né, Borg, Hackanson e Mark Cusson passaram dos 10, mas a seleção aí foi totalmente dominada, controlada pela Alemanha. Na sequência, a gente teve a Turquia vencendo a República Tchequia por 92-78. Mais uma atuação gigante do Şengün, né? Turquia não teve um início de jogo tão bom, né? Terminou o primeiro quarto perdendo por 6 pontos. Mas aí a partir do segundo quarto a Turquia deslanchou. Fez um segundo quarto muito forte, né? 24-10 foi a parcial. E aí no segundo tempo, apesar da República Tcheca ter jogado bem, a Turquia soube administrar bem a vantagem e o Şengün foi o cara, né? O Cedi Osman também jogou muito bem, 21 pontos, ele que já havia feito uma estreia muito boa contra a Letônia, voltou a jogar bem, mas o cara foi o Şengün, mano. Em 27 minutos, Malandro meteu 23 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, né? Ficou a uma assistência do triple-double, uma atuação, cara, absurda. É impressionante como joga esse moleque. Surreal. E assim, né? É curioso chamar ele de moleque, porque é um cara que já tá na NBA há um tempo e tal, mas, mano, ele tem 23 anos, então ele ainda é um menino, né? E mesmo assim, mesmo com a pouca idade, ele joga com uma assim, ele faz coisas que é coisa de veterano. Ele faz coisa de veterano com só 23 anos. Ele é um fenômeno. Sou muito fã do Şengün. Trabalho de pés inacreditável, né? Uma capacidade de tirar coelhos da cartola
que poucos pivôs no mundo têm. O Şangun, ele já se coloca como um dos, vamos lá, um dos 5 melhores pivôs do mundo. O Şangun, pra mim, tá nesse patamar. Jogador incrível e que grandes chances de tá na conversa de MVP do Eurobasket, tá? Se a Turquia continuar nessa pegada e chegar longe e tal, Şangun tem grandes chances de brigar pelo MVP, porque ele é muito bom e tá jogando num nível incrível, mano. Bizarro como joga. Como eu disse, Cedi Osman foi muito bem. Nesse jogo, o Erkan Osmani jogou bem. Ele que não fez uma estreia tão boa, mas hoje foi bem. Quem me decepcionou foi o Shane Larkin, tá? Shane Larkin hoje foi bem abaixo. Bem abaixo, esperava bem mais dele. O outro que também fez uma estreia boa e hoje não foi tão bem foi o... Cadê? Agora me fugiu o nome dele, cara. Um arremessador. Aqui, ó, o Siparri. Kenan Siparri. Ele fez uma estreia muito boa. Acertou 5 de 5, se não me engano, para 3. E nesse jogo ele não foi tão bem. Mas Osman e Şangun resolveram a parada, especialmente o Şangun. Eu vou te falar, cara, esse time da República Tcheca não é bobo, tá? Passa longe de ser bobo. Martin Peterka veio para 23 pontos. Tá? O cara é bom. Mas Şangun aí garantiu o resultado para a Turquia. Que, mano, tem chance de pegar a liderança no grupo A, tá? Tem chance pra caralho. Já ganhou da Letônia, já ganhou da República Tcheca, é favorita contra Portugal e Estônia. Olho nesse time turco, viu? Olho nesse time turco. Eles que estão no mesmo grupo, só confirmar, né, pra não falar besteira, exatamente, mesmo grupo da Sérvia. Inclusive, o jogo entre Sérvia e Turquia, totalmente imperdível, tá? Şangun contra Jokic é um dos duelos que eu mais quero assistir nessa fase de grupos do Eurobasket, mano. Esse jogo vai ser excelente. Excelente. Então, é isso. Grande vitória turca, segunda vitória no torneio e segunda atuação de gala de Alperen Şangun. Na sequência, a gente teve a Lituânia passando o carro em Montenegro. Segunda vitória da Lituânia, né? 94-67 foi o placar. Jogo muito tranquilo para a Lituânia, que teve o Valančiūnas sendo o seu grande nome. 19 pontos para ele em só 13 minutos. Então, assim, jogou demais. Jokubaitis também jogou muito bem. 21 pontos e 12 assistências para ele. Ele que é o segundo melhor jogador desse time. Dá pra gente colocar assim, né? Com ausências de Buzelis e de Sabonis. Acho que o Jokubaitis é o segundo melhor. E, mano, grande vitória. A seleção montenegrina não conseguiu fazer nada, só o Vucevic jogou. O Kyle Elman, que na estreia jogou bem, hoje fez nada, mano. O Vucevic foi uma ilha nesse time. E mesmo com 20 pontos e 10 rebotes, não foi o suficiente. Lituânia garante a segunda vitória. E, mano, mais um recorde, né? A Lituânia que na estreia bateu o recorde de rebotes em um só jogo no Eurobasket. Hoje bateu o recorde de assistências. Foram 35 assistências do time da Lituânia, cara. 35. Recorde do Eurobasket em um só jogo. Então, Lituânia fazendo o início bem forte, cara. Eu que achei que a Lituânia não ia fazer nada pelas ausências do Sabonis e do Buzelis, tá me surpreendendo, cara. O time aí começando muito bem a competição. Beleza que também, né, pegou 2 adversários bem tranquilos, né? Mas, mesmo assim, são 2 vitórias bem dominantes da Lituânia. E o Valančiūnas jogando muita bola. Tem que ser elogiado. Aí depois a gente teve o melhor jogo do dia, que foi Letônia contra Estônia. Jogo muito pegado. A Estônia, cara, quase cometeu o crime.
né? A Letônia começou o jogo muito mal. Letônia que, mano, esperava bem mais desse time, tá? Beleza que são só 2 rodadas e na primeira eles pegaram a Turquia, que é um ótimo time. Mas, mano, Letônia decepcionando até aqui. Decepcionou, mano. Se não é o Porzingod ali, velho, os caras tinham tomado pra Estônia, velho. Estônia que é um time muito fraco. Muito fraco, mas eles quase cometeram um crime contra a Letônia, que jogando em casa, né, cara? Jogando lá em Riga. Então, sei lá. No fim deu certo, o Porzingis meteu 26 pontos, dominante demais. Mas, velho, passaram um apurado bizarro, velho. Bizarro. E vale pontuar que o quarto período desse jogo foi um dos piores quartos que eu já vi num jogo de basquete. Mano, que coisa horrorosa. Tipo, basquete de cadeia, assim. Cadeia. Só pra vocês terem noção, mano, o quarto período terminou 9-9. 9-9. Nos primeiros 8 minutos ali do quarto período, a gente só teve 2 pontos sendo marcados, gente. Foi... Quem assistiu esse quarto período foi guerreiro, mano, porque... Tortura. Mas no fim, Letônia venceu, 72-70, garante a primeira vitória aí no grupo. Mas, velho, sei não, hein? Essa Letônia aí não... Passa longe de convencer. Longe de convencer. E quando você olha aqui o grupinho, ó... Cara, eu vou te falar. Pelo que os times jogaram até então, a República Tcheca tá jogando mais do que a Letônia, viu? Sem sacanagem. Portugal também. É que a República Tcheca perdeu 2 jogos. Mas, por exemplo, Letônia contra a Sérvia, Letônia contra Portugal, Letônia contra a própria República Tcheca, eu não sei se a Letônia ganha desses 3 times, não. Sérvia eu acho... vai ser vareio, só se a Sérvia tirar o pé. Portugal é um time bem organizadinho, tá? E contra a República Tcheca, pra mim, na teoria, a Letônia tem que ser considerada favorita, porque é mais time, joga em casa. Mas... Enfim. Vamos ver, mas pelo que apresentou até então, esse time da Letônia não me passa muita confiança, não. E eu esperava muito desse time. Esperava muito e tá decepcionando. Enfim. Indo aqui para os últimos jogos do dia, a gente teve a Finlândia passando o carro na Grã-Bretanha, 109-79, e, novamente, destaque total pro monstro Lauri Markkanen. Né? Lauri Markkanen, que já havia feito uma baita de uma estreia, hoje, inacreditável o que ele fez. Inacreditável, mano. O cara jogou 23 minutos e meteu-lhe 43 pontos. 43. Em 23 minutos. Mano, surreal. Tá? Surreal o que fez Lauri Markkanen. 43 pontos em 23 minutos. 7 de 13 no perímetro. Mano, um monstro. Um monstro. Lauri Markkanen. Esse cara no basquete FIBA é uma coisa... É uma coisa surreal, mano. Ele joga muito. E nos amistosos já dava pra ver, né? Nos amistosos já deu pra ver que ele já tava se preparando pra dominar o Eurobasket. E é o que ele tem feito até então, mano. Já se coloca forte na briga pra cestinha da competição. A maior pontuação dessa edição, por enquanto, é dele. Superando o Lucas, superando o Giannis. Mano, ele joga muito, velho. O Lauri Markkanen joga demais. E no basquete FIBA ele é um daqueles que a gente olha e fala, mano, esse cara é imparável.
No contexto FIBA, essa é uma aspa muito forte. Mas no contexto FIBA, Lauri Markkanen tá na mesma prateleira que Luka, que Jokic, que Giannis. No contexto FIBA, ele tá na mesma prateleira. Assim como o Schroeder tá nessa prateleira também. São caras que crescem muito na FIBA. Lauri Markkanen é um desses caras, mano. Ele joga demais no basquete FIBA, impressionante. Hoje, limpou o chão da quadra com a Grã-Bretanha. Que beleza, passa longe de ser um time competitivo e tal. Vai ser saco de pancadas, certo. Já está sendo, né? Mas, mano, 43 pontos são 43 pontos. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Joga demais, velho. Joga demais. E aí, encerrando aí o dia, a gente teve Sérvia contra Portugal. Um jogo que, cara, foi equilibrado, tá? Foi equilibrado. Portugal começou o jogo bem pra caramba, jogando um basquetebol bem certinho. Diogo Brito fazendo uma grande atuação, 22 pontos pra ele. Trevante Williams também indo muito bem. Coletivamente o time funcionando. Não foi fácil pra Sérvia não, tá? Não foi fácil pra Sérvia não. Beleza, no terceiro quarto, né? O time melhorou bastante, né? A Sérvia veio muito bem do intervalo, né? Jokic, mesmo sendo poupado ali, mano, meteu 23 pontos e 10 rebotes em 22 minutos. Nikola Jovic entregou um grande jogo, mais um ótimo jogo dele, 18 pontos. A defesa da Sérvia apareceu bem ali no segundo tempo. Já havia aparecido bem no segundo quarto, mas no segundo tempo a Sérvia, né, melhorou bastante. Acabou vencendo por 80 a 69. Mas, mano, o jogo foi pegadinho, tá? Não foi moleza pra Sérvia, não. Quem esperava um vareio da Sérvia, não foi isso que a gente viu. A gente viu um time português bem firme ali em quadra, executando certinho. Se o Quetá tivesse tido uma atuação um pouco mais potente, né? Ele jogou 21 minutos, só marcou 6 pontos, né? Ele que na estreia fez o que fez, né? Flertou com 20-20. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de volume, Portugal, eu não acho que venceria, mas essa diferença no placar teria sido bem menor. Teria sido bem menor, tá? Então, muitos méritos aí pro que Portugal fez no jogo, enfrentando a favorita ao título, mano. Portugal jogou pra caralho, tá? Mas no fim, venceu o melhor time, venceu a Sérvia. Nikola Jokic fez seu melhor jogo até então, né? Acho que foi o melhor jogo dele. A estreia dele foi meio... Não foi ruim, longe disso, mas foi uma estreia onde ele não brilhou tanto. Hoje ele foi o melhor jogador da Sérvia. 23 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, 2 steals, 2 tocos. Jogou muito, cara, jogou muito. Sérvia que joga amanhã de novo, né? Joga amanhã de novo. Amanhã a gente tem um calendário cheio. Pegando aqui os jogos de amanhã. Ó, Lituânia contra a Alemanha. As duas que jogaram hoje, né? Jogam amanhã de novo. República Tcheca e Estônia também vão aí de back-to-back. Aí tem Itália contra a Geórgia, Islândia contra a Bélgica, Grã-Bretanha e Suécia, back-to-back, Letônia e Sérvia no back-to-back. Esse jogo aqui interessante, Porzingis contra Jokic. França e Eslovênia, grande jogo do dia, né? Luka contra a seleção francesa. Chipre e Grécia, Montenegro e Finlândia no back-to-back, Turquia e Portugal no back-to-back, bom jogo também. Espanha e Bielorrússia. E Bielorrússia, ó, Bósnia e Herzegovina, Bielorrússia. E Israel contra Polônia. Então tem muito jogo amanhã. Back-to-back aí pra galera. Então, isso é interessante. Sabadão vai ser bem legal. E é isso, minha gente. É isso, tá? O programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando da cobertura do Eurobasket. Estou fazendo com o maior carinho do mundo. E tamo junto, velho. Tamo junto. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Fiquem bem.
Se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem o conteúdo. E ó, vou falar, amanhã, rapaziada, vai ter uma novidade bem legal pra vocês, viu? Não quero aí deixar vocês ansiosinhos, mas amanhã eu tenho uma novidade bem legal pra contar pra vocês. Poderia contar hoje, eu vou deixar pra contar amanhã, né? Gerar um certo suspense. E é coisa boa, tá? É coisa muito boa pro canal, é uma coisa muito boa pra vocês também. É coisa muito boa pra vocês. Então, recomendo que vocês assistam o Switch TV Show de amanhã pra acompanhar essa novidade. E é isso. Obrigado mesmo, tamo junto, grande abraço e tchau.